Boa noite, pessoal. Meu nome é Franciela Bonacina, sou diretora do Departamento Científico do Instituto Bio. E nessa noite de quinta-feira a gente tem uma atividade que é muito especial, uma atividade, digamos assim, nova para a gente, que é um seminário temático sobre o livro Conversa Sonhante, a função psicanalítica da personalidade, que é um livro da Marina Ribeiro. Então, a Marina é a nossa convidada e o Davi também. Eu vou ler os currículos da Marina e do Davi. A Marina Ribeiro é professora livre docente e PUSP, coordenadora do Lipsic, autora de vários livros e artigos publicados em português e inglês, coordenadora da série da Blucher Academia de Psicanálise. E o Davi é psicólogo, psicanalista, mestre e doutorando pela USP, professor da formação em psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos, CEP, do curso do E-Formação do Instituto Bion e da pós-graduação Lato Sensu da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu agradeço a presença de vocês, e eu passo a palavra para vocês, Marina e Davi. Ok. Então, boa noite oficialmente para todos. Queria agradecer o convite do Instituto Bion, aqui a Franciele, né, e o Júlio, Vals e a Magda, né, Vals, que estão aqui também conosco. Queria destacar a importância do Instituto, né, no cenário psicanalítico brasileiro, e até internacional. Não existe uma formação, né, assim, que passe por todos os textos do Bion e com vários psicanalistas que estudam a obra dele, né? Então, cuidem com muito carinho, né, da reformação, né, que eu dou algumas poucas aulas, né, o Davi também dá algumas aulas, porque acho que é uma forma muito importante de divulgação, né, do pensamento do Bion, fora talvez dos institutos vinculados à IPA, né? Então, queria, claro, que agradecer aqui todo, né, os colegas aqui do grupo de pesquisa que estão presentes, e especialmente ao Davi, né, que eu conheci em 2016, que me procurou para fazer um mestrado, né, e está no final do doutorado, então a gente tem aí uma longa trajetória, né, juntos, né, de trabalho conjunto. Tem vários colegas aqui, né? A Ana também que fez o mestrado, está fazendo doutorado, o Péricles que fez o doutorado comigo, né? E vários aqui que estão acompanhando a reunião, né? Queria agradecer também ao Arnaldo Schuster, que está bem presente no livro, né? Mas a todos os grupos de estudo, né? Todo o conhecimento que eu fui tendo da obra do Bion, né? Também foi muito devido, né, aí os textos do Arnaldo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um pouquinho maior. Vocês estão vendo, mas está pequenininho, né? Não sei por que que está pequenininho. Espera um pouquinho. Talvez ali embaixo, né, na apresentação de slide maior, Marina. Peraí, deixa eu ver como é que eu... São, é... Ok, Ah, deu. ok. Não sei por que que eu não estou conseguindo. Espera um minutinho. Senão eu vou pedir ajuda aqui para... Eu vou abrindo o arquivo aqui, Marina. Tá, Depois pera eu um passo pouquinho. ele aqui para você. Deixa eu mandar uma versão nova aqui, que eu modifiquei algumas coisas. Tá. Espera aí, um minutinho só.
Bom, eu mandei para o Davi, você passa para mim, Davi? Ah, não sei por que que não consegui aqui aumentar a tela. Bom, eu vou fazer uma apresentação mais geral para vocês, né, do livro. Obrigada, Davi. Fácil, obrigada, obrigada, obrigada. Assim, começando até pelas epígrafes do livro, né? A primeira delas, né, é uma epígrafe do próprio Bion, que ele fala assim: todos nós acabamos nos acostumando com uma coisa extraordinária. Essa conversa esquisita, denominada psicanálise, funciona. É inacreditável, mas ela funciona, né? Assim, é uma fala extremamente interessante, onde ele usa o termo conversa, né? E conversa esquisita, né? A próxima epígrafe é do Meltzer, né, que está no livro Apreensão do Belo, que ele escreve: a intenção do livro é celebrar a beleza do método descoberto e desenvolvido por Freud, um método que capacita duas pessoas a terem a conversa mais interessante do mundo, hora após hora, durante anos a fio, né? Então, novamente vai aparecer aqui, né, a conversa, né, e o método psicanalítico. E o próximo, que é do Edgar Morin, né, que eu achei assim excelente, porque vai dizer, né, acho que de todas as aproximações conceituais que o livro apresenta, que ele escreve que, ora, é preciso aceitar certa imprecisão e uma imprecisão certa, não apenas nos fenômenos, mas também nos conceitos, né? Então, essa questão da precisão dos conceitos, né? Ela vamos dizer, uma utopia, né? A gente trabalha sempre numa área de muita imprecisão, né? E uma imprecisão certa, né? E próximo, Davi. Então, o nome do livro foi inspirado num texto do Ogden que se chama Talking as a Dreaming. E essa expressão não tem muita tradução, né, para o português, seria falando como se estivesse sonhando, né, a tradução literal. E a Tânia Zauksberg, que traduz os livros do Ogden aqui no Brasil, achou essa expressão, né, tem uma nota de rodapé agradecendo ela, conversa sonhante, né, ela traduziu essa expressão como conversa sonhante, né, e eu achei muito legal, muito boa essa tradução e usei, né, como nome do livro, e vamos dizer, é uma expressão que condensa uma complexidade teórica muito grande, né, que é abordada em vários capítulos do livro, né, que tem uma densidade teórica grande. O próximo, Davi. Então, aqui também eu peguei no prefácio do Cazorla, né? O Cazorla escreveu um prefácio muito bonito para o livro, né? Acho que um dos últimos textos que ele escreveu. E eu peguei, né, essa definição muito clara, simples e muito boa, né, do que seria a função psicanalítica da personalidade, um recorte meu, né, uma capacidade de registrar experiências e transformá-las em pensamentos, sonho, imaginação, que envolvem e são envolvidos por emoções. Próximo, também. Então, a conversa analítica, ou melhor, sonhante, ela é complexa, íntima, incomum, estranha e transformadora. O Ogden escreve uma coisa que eu gosto muito, né, que ele fala que a grande descoberta do Freud foi ter colocado duas pessoas em uma situação inédita na história, e que justamente é o método psicanalítico, né, que proporciona esse encontro humano com potencialidades transformadoras, ou seja, está conectado ali com as duas epígrafes. Então, nesse método, ser e palavra se mesclam em uma linguagem viva e vitalizante. As palavras nos fazem ser palavras aladas, narrativas imaginativas, palavras de alcance psicanalítico. Vocês vão encontrar os capítulos, né, sobre as palavras aladas, as narrativas imaginativas.
um horizonte para o qual nos dirigimos sem nunca chegar, em que nos movemos apenas entre fragmentos de um todo inalcançável. Até eu enviei até para o Davi, agora antes do nosso encontro, um trechinho do Mia Couto, que ele escreve assim: nenhuma palavra alcança o mundo, eu sei, ainda assim escrevo. Eu acho que é isso, né? Ainda assim escrevo, ainda assim a gente vai tentando encontrar as palavras, né, na sessão com o paciente. A conversa sonhante é um encontro humano que contém um feixe complexo de experiências, vínculo sustentado pelo método psicanalítico e que favorece de forma singular amplitude do campo de intimidade possível entre duas personalidades. Eu acho que não tem conversa mais íntima, né, do que a conversa analítica, né? Essa é a grande invenção do Freud. Então, ao longo do livro, eu vou fazer um tipo de microscopia de fenômenos psíquicos que ocorrem na turbulência dos encontros analíticos. Então, eu vou usar conceitos de identificação projetiva, de enactment, de reverie, de intuição psicanalítica e de função psicanalítica da personalidade. Então, tem capítulos que são bem teóricos, né? E ao longo dos capítulos, há sempre uma compreensão espectral dos conceitos, né? Até a partir da própria leitura do Arnaldo Schuster, da obra do Bion, que põe isso muito em evidência, né? Inerente a essa complexidade da conversa sonhante. Próximo, Davi. Então, os conceitos são compreendidos a partir de um gradiente em que as extremidades são formas puras que não são encontradas nos fenômenos clínicos, os quais, com suas características paradoxais, trazem certa imprecisão, que é a epígrafe do Morin, né, no início do livro, né, uma imprecisão certa, uma certa imprecisão. Eu vou chamar de vértices oscilantes entre uma psicanálise epistemológica e uma psicanálise ontológica. Essa forma de denominação é do Ogden, né? E sendo que a psicanálise epistemológica está ligada mais à compreensão e ao conhecimento, ou seja, ao campo das representações e diferenciações, e tem Freud e Klein como referências. Já a psicanálise ontológica tem Bion e Winnicott, né, como autores de referência e é relativa ao ser e ao tornar-se, campo do não representado e do não e do indiferenciado, né? Considerando que a gente vai encontrar, né, uma psicanálise ontológica no Freud, né, e na Melanie Klein também, né, dependendo da leitura que a gente fizer, né? Tem um capítulo do livro que eu abordo que justamente nos essa denominação que o Ogden faz, ele se refere, claro, né, tanto ao Bion quanto ao Winnicott, já estava ali no livro Transformações do Bion, né, quando ele fala das transformações em K, né, e das transformações em O, né, ou seja, do conhecer e do tornar-se, né? Mas quando o Ogden traz essa denominação, né, psicanálise epistemológica e ontológica, ele dá uma outra amplitude, né, para essa compreensão, que são, vamos dizer, sempre vértices oscilantes, né, que se enriquecem mutuamente, o conhecer e o ser, e que estão sempre se movimentando ao longo de uma sessão, como, vamos dizer, um tipo de figura e fundo, né, desse movimento desses dois vértices. Próximo, Davi. Então, tem um capítulo, né, eu acho que eu falo, não sei se eu falo num dos slides, né, que inclusive foi escrito com o Davi e o Janderson, né, que se chama o fragmento intersubjetivo na pesquisa psicanalítica. Eu vou falar só um pouquinho num slide, mas é um texto que é uma proposta metodológica, né, de pesquisas em psicanálise, né? Esse é o último capítulo do livro, né? E eu também, é o método que eu vou usar, né, justamente para fazer essa uma coletânea, né, de artigos
escritos nos últimos 8 anos, né, e que fez parte da minha tese de livre docência, que foi defendido em 2023, né, lá na USP. Então, eu faço aqui agora, só para vocês assim, entenderem todas as ideias, né, que estão presentes no livro, né? Próximo, Davi. Então, no primeiro ato, né, eu vou trazer justamente os desdobramentos transformativos do conceito de identificação projetiva, né, fazendo um cotejamento com os conceitos de enactment, né, e com o conceito de terceiro analítico do Thomas Ogden, para falar justamente dessa capacidade de continência psíquica e dessa hospitalidade aos pensamentos ainda não pensados no campo analítico, né? Então, são 2 capítulos ali iniciais do livro, né? Eu acho que no capítulo que seria, vamos dizer, o coração teórico do livro, é justamente o artigo que eu publiquei no International Journal, né, sobre intuição e Reverie, onde eu apresento a ideia de que a Reverie é uma evolução da intuição psicanalítica, essa última sustentada pela capacidade negativa do analista. Então, eu vou compreender que a intuição psicanalítica é uma forma de apreensão de elementos não sensoriais no campo analítico e que isso se fenomenaliza na Reverie. É um capítulo bem, assim, muito densamente teórico, né? Mas eu acho que está um capítulo muito claro, né? Muito trazendo aí toda a teoria do Bion, né, e outros autores também, né. No outro capítulo, que é um desdobramento desse, né, e tem até, vamos dizer, algumas coisas que se aproximam bastante, né, os 2 capítulos, é justamente essa outra proposição que eu faço, que a intuição psicanalítica é uma afetação enigmática, né, eu vou usar esse termo, afetação enigmática, que ocorre de forma fugaz, num trânsito contínuo entre diferentes cisuras, né, que eu especifico lá no capítulo, e que evolui por meio de uma imaginação criadora para uma imagem, um ideograma, a Reverie, um pensamento imaginativo em busca de um pensador na dupla analista analisando. Próximo, Davi. Então, eu apresento a ideia de que a intuição psicanalítica tem um polo consciente e outro inconsciente. E eu estou trazendo aqui uma consciência como uma atenção presentificada, né? Que é uma awareness. É uma consciência como um órgão de apreensão da realidade psíquica, como o Bion retomou, né? Essa expressão do Freud, na interpretação dos sonhos, né? Consciência como um órgão de apreensão, da realidade psíquica. Então, a partir desse espectro, né, onde a gente vai ter a intuição de um lado e a alucinação do outro, eu faço a conjectura dessa oscilação da mente do analista entre esses 2 polos, né, e a partir de várias cisuras, né, aonde evolui a Reverie. Então, essa compreensão, né, vou também estar abordando de que a função psicanalítica da personalidade, ela pode se manifestar de forma exitosa e favorecedora de transformações naquilo que eu denominei narrativas imaginativas, né, que é uma expressão que está no texto do Grotstein, originalmente, e palavras aladas do analista, né? Essa expressão palavras aladas foi uma sugestão da Fátima Flórido, né, quando a gente estava escrevendo sobre os textos do Ogden, né, que está aqui também conosco. Ou seja, uma linguagem que favorece as transformações psíquicas e o tornar-se. Então, é importante falar assim que é um trabalho, né, que é autoral, né, mas ele vai surgindo, né, no seio, vamos dizer, de muitas interlocuções, muitos diálogos, né, muitos textos, né, inclusive com vários colegas que estão aqui, né. Aqui que eu já falei para vocês,
a proposta do fragmento intersubjetivo, que é o último capítulo, né, que é uma proposta, né, metodológica para pesquisa psicanalítica. E os elementos que a gente usa, os elementos conceituais que a gente usa para sustentar essa proposta é o mito de origem do André Green, do que seria o mito de origem do pesquisador, a proposta que o Ogden faz da leitura transitiva e criativa de textos e a capacidade negativa, né, do Bion, né? E isso Van José na mente do pesquisador psicanalista. E aí, no final do livro, né, eu acho que é um final mais ousado, né, e parece que o Davi vai falar dessa parte, né, mais ousada, né, que a gente pode falar que é a parte mais ontológica do livro, né, eu faço um tipo que eu chamo de crônica psicanalítica, né, onde eu vou mesclando, né, conceitos com imagens, né, justamente para falar dessa função psicanalítica da personalidade. Então, assim, é uma narrativa imaginativa teórica, né? Uma reflexão poética sobre o contínuo vir a ser analista, um incessante pesquisador da complexidade da conversa sonhante, enquanto houver tempo e estrada. Então, por isso que chama, né, o livro é dividido em primeiro ato, né, que são a parte mais da identificação projetiva, o segundo ato, né, que eu vou falar mais da intuição psicanalítica, e o terceiro ato, que eu apresento essas duas crônicas psicanalíticas, né, que eu chamei de crônicas psicanalíticas. E o capítulo 10, que é o último capítulo, né, que eu vou falar sobre os continentes da função psicanalítica da personalidade, e eu apresento um pouco a história do Bion com a Francesca, né, que foi fundamental para a criação aí da obra do Bion, né? Ele conheceu a Francesca em 1951, então assim, quase toda a obra, né, foi ao lado dela, e como a dedicação dela após a morte dele, né, na divulgação do pensamento, né? Então, eu vou falar desse encontro transformador entre almas, né? E uma história ainda pouco comentada, né? Pouco abordada, por quem estuda a obra, né? Então, para finalizar, eu vou citar o Cazorla no prefácio do livro, né? Que está muito, com um prefácio que eu gostei muito. Ele escreve assim: a criatividade se manifesta pelo sonho, pelo fantasiar e sonhar. O sonho, em sentido amplo, inclui tanto a imaginação que nos toma durante o dia, como os sonhos que acompanham nosso sono. Quem não consegue sonhar acordado, criar imagens mentais para além dos fatos da vida, não se sente suficientemente humano. Essa desumanidade é acompanhada de sofrimento, sintomas e transtornos mentais. Quando as pessoas buscam análise, intuem que precisam recuperar ou criar sua humanidade, sua capacidade de sentir-se vivos usufruindo da vida. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês e agradeço o Davi que acabou passando os slides para mim. É, e vou passar agora para os comentários do Davi. Aí, Marina, obrigado. É um super desafio passar slides assim, no tempo do pensamento, assim, é uma boa aventura. Queria agradecer o convite, Franciela, né, que entrou em contato comigo para mais esse convite. Júlio, Magda, super obrigado pelo acolhimento mais uma vez aqui. É uma honra comentar o trabalho da Marina. Vou compartilhar meus slides também. Eu acho que neles consta um tanto dos meus pensamentos, então uso um tanto do texto da Marina, que vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais, alguns spoilers do trabalho da Marina, mas misturo isso com meus pensamentos também.
de modo que, de algum modo, os slides acabam se tornando uma conversa sonhante propriamente dita, né? É, como eu tenho, acho que vale comentar, né? Como eu eu estou estudando, uai, deu errado aqui. Peraí, como eu estou estudando, deixa eu fechar o outro slide, senão vai abrir. Como eu estou estudando a noção de espacialidade, enfim, as múltiplas noções de espaço psíquico e de espacialidade dentro das teorias, enfim, da vida mental, o meu texto tem uma tendência geométrica, né? Justamente porque nesse momento eu estou trabalhando, enfim, aspectos da geometria associados ao pensamento do Bion e outras coisas dessa natureza. Então, espero que não fique muito esquisito, né, que seja de alguma forma compreensível. Então, o texto né, o meu texto ele é uma mistura do pensamento da Marina com a forma como o trabalho dela me afetou dentro das minhas próprias pesquisas e que é, na verdade, um contínuo do que de fato já acontece, uma vez que a Marina é a orientadora da minha pesquisa. Então, essa conversa já vem, como a Marina bem comentou, de um bom tempo já. Então, eu começo com uma epígrafe, né, do próprio Bion, né, num texto publicado mais recentemente pelo Chris Molson, né, na coleção, né, de 2014. Bion diz: a geometria euclidiana parece estar consolidada, em parte porque podemos desenhar figuras, triângulos, círculos, e o que se evidencia para o olhar tem um peso enorme. É uma das primeiras capacidades do bebê que parece oferecer uma sensação de liberdade, como se o aproximasse da onipotência. Ainda que você não consiga engatinhar, pode alcançar algo apenas com o olhar. Desde que me tornei orientando da professora Marina Ribeiro, passei a dar mais valor às epígrafes. Elas parecem dar um ar artístico aos textos. Curiosamente, são fragmentos, pescados de poemas ou qualquer outro tipo de literatura que condensam o que está por vir, um futuro anunciado em letras no papel. As epígrafes são anúncios feitos por imagens rápidas, feitas de poucas palavras, que nos levam a uma longa inspiração antes do mergulho que faremos nas páginas seguintes. Quando lemos os textos uns dos outros no grupo de orientação de pesquisa da USP, as epígrafes sempre são comentadas com uau ou alguma interjeição amorosa, né? Todos nós lemos todos os textos e comentamos os textos uns dos outros, né? Esse é a forma como a Marina nos permite fazer uma conversa entre muitas vozes, né? Enfim, e aí todos nós conhecemos os textos uns dos outros, né? Então, enfim, né, partindo dessa interjeição amorosa, né, nos inspiramos já nos primeiros momentos. Em Conversa Sonhante, a última epígrafe do primeiro capítulo é um desenho, né? E esta, né, então, é a princípio a minha inspiração para esse mergulho. Bom, o desenho é esse, né, do lado direito da tela, e o primeiro parágrafo é esse comentário da Marina. A Marina diz: no começo, era o verbo de uma menina observadora, e o verbo estava com a menina e era ela própria. A menina observava, conjugava e crescia. Encontrei o desenho da epígrafe em uma mudança recente. Eu tinha 7 anos na época. A imagem surpreendeu-me. Eu já estava lá, mas não sabia. Uma memória do futuro. Considero que os textos apresentados neste livro são uma evolução desse desenho, uma invariância da minha personalidade, diria Dr. Bion. Seguindo um pouco, Freud também começa desenhando suas ideias, né? E a Marina fala sobre isso, né? Mais à frente no livro, né? Quando faz referência ao projeto para uma psicologia científica do Freud, né? Extraio 2 trechos do trabalho da Marina. O primeiro, Quinodós, ou Quinodos, nunca sei como se pronuncia, escreve que encontramos no projeto
Intuições geniais de Freud disseminadas em um texto inacabado. Freud, ao escrever o projeto, estava em um estado alucinatório ou estava intuindo o funcionamento psíquico? Seguindo o pensamento da Marina, como podemos pensar psicanaliticamente sobre um conhecimento imediato, intuído, com características que podem se assemelhar a uma alucinação, pois se apresenta como uma visão que não passa pelos processos que costumamos validar como processos de pensamento, dedução, associação, comparação, análise, constatação, mas algo que aparece como uma imagem, que vemos, ou seria melhor dizer, criamos de forma imaginativa sem apoio sensório identificável. Podemos conjecturar que Freud viu, por meio da sua imaginação criadora, termo de Arnaldo Schuster, uma prévia do que seria sua futura obra, ou uma intuição de um conhecimento que precisaria de muitos anos para se desenvolver em vários textos e deixar uma marca considerável na história. Seguindo, eu apresento um fragmento do Bion nos seminários aqui do Brasil. Bion diz: posso transformar uma imagem visual em uma formulação verbal. Como resultado, se eu for bem-sucedido em evocar essa imagem visual, estarei também falsificando-a da mesma maneira. Essa formulação verbal de uma imagem visual é mais compreensível e provavelmente mais falsa. Euclides, ao desenhar linhas e círculos, apelava aos olhos. Então, estamos em todos esses slides, né, em camadas diferentes, fazendo referências a uma conversa muito interessante entre imagens e palavras, a força das palavras e das imagens e o que pode se perder, eventualmente, dependendo das palavras que são usadas. Né? Então, de algum modo, né, a Marina descobre, né, enfim, que antes de poder colocar em palavras aquilo que ela pensava, já havia um desenho, né, assim, que antecipava, né, todas as palavras que viriam a seguir. Daí a epígrafe, afinal de contas, né, uma epígrafe da vida, digamos assim, né, assim, que anuncia, né, numa inspiração, o porvir. Né? E daí, enfim, a mesma coisa no projeto para uma psicologia científica, em que Freud faz um desenho de neurônios com bolas e traços, e aquilo é o começo do esboço do que seriam as associações de ideias. Né? E assim vamos chegando no pensamento crítico do Bion a respeito disso, né? Apontando sobre o quanto né, as palavras podem falsear aquilo que se apresenta numa imagem. Né? A minha pergunta, então, né, o meu comentário, minha pergunta, minha inspiração a partir do trabalho da Marina é como percorrer o caminho contrário, escrever em busca da verdade. Como transformar as palavras em imagens que possam nos aproximar de experiências emocionais. Essa é, claro, uma pergunta do Bion também, e uma pergunta apresentada e trabalhada pela Marina. Né? Entendo que Marina convida o leitor para conversar nas linhas e nas entrelinhas. As páginas estão preenchidas com imagens, poesia, notas de rodapé com agradecimentos e memórias. E é uma parte importante essa, inclusive. Uma conversa que vai para além da epistemologia, que transcende uma mera articulação de conceitos, que gradativamente se consolida em um novo estilo. Quanto mais avançamos as páginas de conversa sonhante, menos as palavras são escritas. As palavras aos poucos parecem desenhadas, tornam-se marcas pretas que evocam imagens em nossas mentes. A Marina faz algumas referências aqui ao Leituras Criativas, consta justamente no capítulo que escrevemos juntos, né, a Marina, o Janderson e eu, e é justamente a metodologia de escrita do Ogden no Leituras Criativas e que nos inspirou a escrever o capítulo de metodologia e que evidentemente inspira, né, enfim, já era uma inspiração antes do capítulo sair do estilo da Marina de escrita. Né? Nas palavras da própria Marina, o texto, marcas pretas da página, portaria em si possibilidades de alteridade, nessa fronteira borrada entre o fim da voz do leitor e o início da voz do texto, referindo-se inclusive a essa indiscriminação em sua mente no que tange a seu pensamento próprio e o conhecimento que possui a respeito de Bion, por exemplo.
O pesquisador psicanalista, sentado diante de seu texto, está em um ponto de observação no qual podem vir à sua mente, simultaneamente, um fragmento clínico, uma passagem teórica, o texto de um colega e uma lembrança biográfica. Bion, em All My Sins Remembered, diz o seguinte, que também se aproxima por uma outra via do mesmo momento que estamos aqui. Bion diz assim, de forma muito poética: assim como a rocha derretida se solidifica em lava, também a turbulência emocional, energia incandescente, revolta, rebelde, esfriou e se solidificou em camadas adicionais de detritos cristalizados, à medida que irrompia não apenas no mundo dos homens e das mulheres, mas também naquela ínfima partícula desse mundo, da qual tenho experiência e posso observar por mim mesmo. À medida que me torno consciente de meus próprios pensamentos e sentimentos, eles passam a ser identificados. E aí vem o Bion falando justamente sobre essa metodologia, de algum modo. Um exemplo grosseiro é esta escrita, que é inseparável do ato de fazer marcas no papel. Algumas delas são marcas de um tipo que se conforma às regras aceitas da gramática, da fala articulada. Outras não. Não posso saber qual é a minha intenção de registrar até que a tenha registrado. E então, não saberei o que registrei, nem o que é aquilo de que sou registro. Nesse sentido, não diferencio-me do fóssil, que sem saber é o registro de algo que um ser senciente observa e depois tenta compreender o significado do que foi observado. Assim, deixei, como um caracol, o meu rastro nesta folha de papel. Se eu fosse um grande artista, poderia deixar uma escultura do deus Hermes. Isso faria alguém dizer: Praxíteles passou por aqui. Praxíteles, um escultor da Grécia Antiga. Nas palavras da Marina, Ogden compreende que no setting analítico ocorre uma sobreposição do sonhar do analista e do paciente. Sugere, assim, que a conversa analítica teria como característica um falar como se estivesse sonhando, talking as dreaming. No meu comentário, do mesmo modo, é possível notar que em Conversa Sonhante, a cada página que avançamos, vemos surgir um exercício de escrever como se estivesse sonhando. Writing as dreaming. Marina torna-se aos poucos uma artista caracol, que marca nas páginas uma história, um conjunto de impressões vívidas que alçam voo em palavras aladas e descolam-se da escrita acadêmica tida, talvez, como mais tradicional. Marina percorre em seu livro o movimento que Bion fez em sua obra, da epistemologia à ontologia, de conhecer para tornar-se. Ao mesmo tempo, em outro nível, Marina percorre seu caminho próprio, tem sua própria forma de viver este movimento. É parecido, mas é diferente. Há uma invariância, mas a experiência é única. A transformação é única. Paradoxo do múltiplo no uno. Isto me leva a crer que, de algum modo, talvez isso seja o caminho de muitos de nós psicanalistas. Quase como se frequentássemos a mesma religião, mas cada um visitasse a própria igreja e tivesse sua própria via crucis. O purgatório, nesse caso, seria tornar-se um analista que se detém aos conceitos previamente estabelecidos sem encontrar sua forma mais apropriada de usá-los, sem fazer a passagem da epistemologia para a ontologia. Nós não podemos ter a mesma deidade, dado que não temos o mesmo corpo. Seríamos, inclusive, muito concretos se disséssemos que somos feitos da mesma matéria, a não ser que tal matéria sejam os sonhos. Mas nós, psicanalistas, valendo-nos da função psicanalítica da personalidade, podemos buscar nossa poética, nossa própria criação artística psicanalítica. Quando digo poética, não digo que ela tenha que se expressar em forma de poesia. A poética se manifesta na forma como nossos textos se organizam, nas notas de rodapé, nos parênteses, nas epígrafes, no corpo que aos acadêmicos intelectuais nos foi dado para nos expressarmos. A construção de uma poética psicanalítica diz sobre como nós fazemos a teoria ganhar vida com nossa própria tinta, a mesma usada em nossos antigos desenhos e rascunhos. Em nossa passagem singular,
da epistemologia à ontologia. É por Marina ter uma língua só dela, um dialeto pessoal, que ela nos inspira e nos convida para essa passagem. Tal passagem consiste em um ponto que talvez seja inescapável. Se tornamos-nos nós mesmos, as palavras que dizemos têm de se tornar nossas. As crianças cometem erros de regularização quando pequenas, para se apropriarem da linguagem dizendo eu faço, depois de um tempo já tendo aprendido a dizer eu fiz. Autores cometem acertos de imaginação quando se apropriam de suas palavras. Voltando ao trabalho da Marina, ela Sharp aproxima as leis do fraseado poético às características da formação onírica, o uso de metáforas pessoais, o artifício poético da metonímia, a sinédoque, a onomatopeia, entre outras. Todos nós temos um dialeto pessoal, a metáfora pessoal e parcialmente transmissível. Somos salvos por histórias, somos feitos de histórias, narrativas escritas a quatro mãos. Não existe um se não houver dois, não existe o eu se não existe o outro. A cura pela palavra sonhada, produzida pelas reveries do analista e também do analisando, revela a força da imagística das palavras, manifestação onírica narrativa. Agora, numa cesura em que sigo no trabalho da Marina, mas ao mesmo tempo me encaminho de algum modo para uma outra parte, né? Um outro vértice, né? Desse trabalho, incluo talvez uma nova epígrafe ou uma passagem, né? Da Virginia Woolf, né? No The Waves, ela diz, né? Observei a dança do pó. Na verdade, quem diz é Rupert, né? O personagem. Observei a dança do pó, minha vida, as vidas de meus amigos e aquelas presenças fabulosas. Homens com vassouras, mulheres escrevendo, o salgueiro à beira do rio. Nuvens e fantasmas também feitos de um pó que se transformava. Assim como as nuvens perdem e ganham contornos, adquirem reflexos dourados ou vermelhos, perdem seus cumes e se amontoam para lá e para cá, mutáveis, vãs. Eu, carregando um caderno, tecendo frases, limito-me a registrar meras mudanças. Uma sombra. Tive o cuidado de anotar sombras. Como posso prosseguir agora, me perguntei, sem um eu, sem peso e sem visão, por um mundo sem peso, sem ilusão. Um dos capítulos que muito me interessa, né, assim, do trabalho da Marina, inicia com 3 epígrafes. E as 3 epígrafes, no meu entendimento, indicam um movimento, né? E é esse movimento, talvez, né, da epistemologia para a ontologia, né? A primeira, do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. A segunda, Manuel de Barros, sou água que corre pelas pedras, liberdade caça jeito. E por fim, Arnaldo Schuster, entre palavra, flanalma, acalma alma, cria alma, vira ser alma. Marina já disse algumas vezes em conversas pela vida fora que gosta de nadar. Eu, lendo seu livro, em busca da pesca do fragmento intersubjetivo, ou seja, do que surge na delicada fronteira entre minha mente e as marcas nas páginas, decidi pescar a autora, ou melhor, a pedra que mergulha na água. Fiquei capturado pelo efeito da pedra na água, mais precisamente. Uma inspiração de encher os pulmões, um mergulho, e na água, um círculo concêntrico em expansão. Estou geométrico mais uma vez por aqui, mas os próximos slides talvez traduzam um pouco o que é o tal do círculo concêntrico. Nas palavras de Marina Bion, em um seminário da Tavistock, ao ser perguntado sobre a diferença do uso dos termos mente, personalidade e psiquismo, responde que são apenas formas diferentes de nomear a coisa. Estamos tentando dar nome a essa coisa de diferentes maneiras, por meio de diversos paradigmas teóricos e correndo o risco de que todos os escritos na literatura psicanalítica sejam apenas paramnésias. A coisa é complexa e enigmática,
uma pedra lançada no centro de um lago, produzindo ressonâncias. O campo analítico é um lago de emoções emocionais. Quando uma pedra é lançada em seu centro, isso gera movimento, mas temos acesso apenas à circularidade de ondas geradas. A turbulência é gerada pelo peso, o elemento bruto, do ainda não metabolizado na mente daquele que nos procura, daquele que busca o acalento quando alguém nos diz o que não alcançamos dizer, e dessa forma cria alma e acalma a alma. Somos seres linguageiros, palavra, gesto, movimento, um olhar, um ruído, silêncio, tudo é comunicação. As mentes se comunicam sempre. Será essa a substância humana? Seguindo no pensamento da Marina, a função alfa traz em sua própria nomeação o enigma do homem ter uma mente, a tal substância humana. Uma mente que se integra, mesmo que momentaneamente, a partir da construção de sentido para as experiências em estado bruto. A pedra que se apresenta continuamente em qualquer caminho. No entanto, a mente é um sistema instável, não comporta o todo da experiência. Nas experiências de altas intensidades, pode se desorganizar e não ter a maleabilidade e o movimento da água que contornam a pedra, ou pode até tornar-se areia. A areia é outro elemento maleável que pode se transformar em diferentes formas. A pedra é o enigma. Ele pode ser contornado ou transformado, mas há sempre uma pedra no meio do caminho. O poema traz ao leitor uma sensação de vertigem, de cansaço do nosso olhar ao se deparar com as durezas do mundo, o árduo da vida. E ainda assim, a vida é bela ao caçar o jeito de se viver, no instigante instante em que olhamos quem amamos de forma fugidia e pensamos: isso vale a pena. O trabalho de Marina, no meu entendimento, tem polifonia, ontologia e poética. Tem espaço para os desenhos de uma menina inspirada, de um Freud jovem e sonhador e de tantos outros autores cujas palavras formam imagens. Seu trabalho é efeito de um mergulho nas águas da psicanálise e da literatura. E vale dizer, nesse momento, só uma pequena interrupção, a esquerda foi trabalho do ChatGPT, né? Preciso citar, fazer a citação, ChatGPT 2025, é uma mistura do desenho da Marina com o desenho do Freud, com a pintura do Escher. Né? Seguindo, né, seu mergulho, né, o mergulho desse trabalho gera círculos concêntricos, ondas que alcançam outras vozes, outros autores, outros desenhistas que também se dizem psicanalistas. A conversa sonhante é a evocação de um conjunto de vozes, do passado, do presente e do futuro. Estão nas notas de rodapé, nos parênteses, nas epígrafes, desenhados com letras, personagens de conversas escritas a muitas mãos. Cassorla, Morin, Schuster, Ogden, Green, Freud, Klein, Meltzer, Elias Elizabeth Alberto da Rocha Barros, Sandler, Borges, Gina Tamburrino, Casal Baranger, Grotstein, Winnicott, Luiz Cláudio Figueiredo, Nelson Coelho, Bolas, Anne Alvares, Sandor Ferenc, Antonino Ferro, Elisa Sintra, Ronald Britton, Giuseppe Civitarese, Davi Zimmermann, Antônio Eva, Jean-Martin Charcot, Edgar Allan Poe, Kant, Vermote, Inácio Gerber, Mia Couto, Ella Sharp, Fátima Flórido César, Cláudia Perrota, Otávio Paz, Annelise Scapatiti, Francesca Bion, Pablo Neruda, Clarice Lispector, Davi Flores, eu, Janderson Faria, Silvestre Ramos, várias Marinas Ribeiros, né, de vários anos. E, claro, há também espaço para uma carta para Bion, talvez uma de suas conversas sonhantes favoritas. Sou grata ao acaso, Dr. Bion. Laika não ultrapassou o umbral da cisura entre o espaço e a terra. Fica a nostalgia do que poderia ter sido, saudades do impossível, ou do possível do amanhã, da esperança do vínculo que nos torna substância humana. Amanhã estarei com você ressoando ondas mornas, um suave flanar na turbulência do encontro, para que juntos as palavras nos visitem trazendo anunciações, as verdades tornadas. Do barro somos besuntados e constituídos,
nossas intensas paixões edípicas, transcendemos pela criação contínua de formas. Algo novo emerge do barro bruto. Criar implica desmanchar-se e emergir renascido. Em uma odisseia única, passageiros do desconhecido, como escreve Annelise Scapacchi. Encerrando minha apresentação, meu comentário, Marina, uma pequena caracol de 7 anos, desenhou duas mentes em contato, coisa que nos faria dizer: Escher passou por aqui. Do grafite fez a dança do pó e da água da tinta criou círculos concêntricos. Sua pedra enigmática segue sendo escrita pelo pincel e talhada pelo cinzel. Por fim, uma pergunta geométrica. Qual é o ponto de partida de um círculo? Pergunta o Bion. E o próprio Bion então responde: só se pode dizer que é onde eu me percebo começando. É isso. Muito obrigada pelas apresentações, cheio de coraçãozinhos aqui. E eu abro para comentários, perguntas. Primeiro, assim, né, queria fazer um comentário, né, assim, uma leitura extremamente cuidadosa, delicada, né, eu acho que até, vamos dizer, mais pelo vértice ontológico, né, acho que predominou aqui no comentário do Davi o vértice ontológico e trazendo aí, né, acho que as partes mais poéticas do livro, eu só tenho a agradecer, né, acho que é uma sintonia aí muito grande, né, de quase 10 anos trabalhando juntos, né, e nesse encontro de hoje, né, com vocês aqui presentes. Queria falar isso e agradecer muito, achei, né, que ainda bem, eu falei para o Davi, Davi pode fazer surpresa, né? E ele falou, não, não, Marina, eu vou mandar antes. Foi bom ele mandar isso, porque eu já fiquei bem emocionada, estava mais preparada para assistir a apresentação. Mas só para vocês saberem, vou dizer o grau de confiança que circula, né? Eu sabia que ele ia apresentar algo que eu ia gostar muito. Uhum. E vale dizer, né, Marina, assim, eu coloco, eu cito os personagens que constam na conversa sonhante, sendo rigoroso com as referências que estão no livro, mas deveriam ser citados muitos outros personagens, né? Inclusive, né, assim, talvez essa sala aqui esteja repleta de muitas conversas sonhantes realizadas, né? Enfim, né? Muitas e muitas e muitas vezes, Verdade, né? daí ficou muito legal, né? A junção dos autores, das pessoas, ficou muito boa, ficou muito boa. Acho que é uma característica minha também, né? Eu ponho lá na nota, olha, e falou isso, né? Isso está comentado assim, isso tá. Agradeço a tal pessoa por isso, agradeço pelo comentário, pela ideia, etc. Assim, são várias conversas, né? A Ana quer falar. Eu quero só fazer um comentário, né, sobre a emoção de ouvir essa apresentação, né, do Davi, especialmente, né, o que ele transforma em palavras, né, para representar o livro da Marina e a Marina como um todo. E tantas sintonias, né? A Marina começou falando de epígrafe, o Davi começou falando das epígrafes, né? Então, assim, tiveram tantas sintonias entre as falas, e eu fiquei pensando, de fato, né, o que isso significa, como o Davi foi um excelente leitor da Marina, e da Marina autora, né? E como esse texto também mostra o Davi que a gente conhece, né? Uma delicadeza, um cuidado. E aí eu até anotei uma parte que a Marina fala, que ser e palavra se mesclam, né? E aí nas palavras do Davi, ele fala, né? As palavras aos poucos parecem desenhadas
quanto mais avançamos as páginas, menos as palavras são escritas, que é justamente, né, o quanto esse ser e essas palavras estão mescladas. E tudo isso para falar justamente de uma linguagem que vai ultrapassando essas marcas pretas, né, e vai se personificando. Então, achei muito bonita a, a, a sinergia, a forma como o encontro se deu, né, nessas conversas de tantos anos e de como isso foi captado através do livro, da leitura do Davi. Então, achei muito bonito. Parabéns, Davi, parabéns, Marina. Seu livro é realmente uma obra que vale muito a pena, né? A gente é fã de carteirinha, né? A gente está aqui sempre aplaudindo, porque é um trabalho que realmente merece ter o destaque que tem. Parabéns. Acho que vale comentar, né? Sim, só assim, porque me veio à cabeça, né, Ana, assim, seu comentário generoso me faz lembrar de uma parte importante da leitura do trabalho da Marina, que é, e talvez isso tenha a ver com ficar estudando espacialidade também, que eu fui lendo o trabalho dela, assim, e aí, assim, uma nota de rodapé, duas, três, eu falo, ei, a Marina tá conversando com uma comunidade inteira aqui embaixo, assim, né? Assim, então, assim, né, assim, a cada tantas páginas aparece um pequeno aceno, do tipo, ei, obrigada por isso, ei, adorei isso, descobri isso aquele dia e por isso que eu coloquei aqui. Então, né, assim, entre epígrafe e imagem, notas de rodapé com acenos, você vai vendo a Marina, né, o ser se apresentando nas páginas, assim, né, no espaço das páginas. É muito bonito. O Davi, eu lembrei que você também falou das pedras, né? E até você fez. Como é que você definiu O a círculo concêntrico em expansão, é círculo isso? concêntrico em expansão? E eu pensei foi a Marina que falou, que trouxe o trechinho do Miyakoto, né? Que nenhuma palavra alcança o mundo, eu sei, ainda assim escrevo. E eu fiquei pensando naquela brincadeira de criança, de jogar pedra no rio, assim, de jogar para a pedra ir quicando, e a gente vê até onde vai a pedra, né? Até onde ela consegue alcançar. A gente sabe que ela não vai muito longe, mas né, a brincadeira de lançar a pedra e ver a pedra também criando essa ressonância, né? Então, cada toque da pedra na água tem um impacto, tem uma expansão. Então, né, o rio já não fica igual depois desse movimento. E aí eu acho que é bem isso, né, o trabalho da Marina, o que ela traz dos autores com quem ela conversa no texto. Então, é isso, assim, né? São toques sutis, né, que eu acho que é justamente dessa linguagem de alcance, né, que se expandem. Então, palavras, pequenos toques que vão se expandindo, né? E vão criando e vão longe, né? Pode não ir, como é que é? Pode não alcançar o mundo, mas ainda assim esse movimento vai gerando ressonância, né? E essa ressonância está sempre em expansão. Então, me lembrei muito da pedra nesse movimento expansivo. Bom, eu tô tímida aqui, né? Depois disso tudo, eu tô tímida, né? Bom, primeiro agradecer a parceria de vocês, né, Marina e Davi, que é os que estão apresentando e outros aí. E é uma honra tê-los aqui, pela gentileza. E eu estava ouvindo a Marina e o Davi e me ocorreu uma situação de uma conversa de hoje minha. Eu não sei se você sabe, na década de 1976 a 78 teve em Porto Alegre um movimento chamado Nervo Óptico. O nervo óptico, assim, ele estava, a pessoa que está estudando e descrevendo isso e tal, ele estava comentando o seguinte, que
as apresentações artísticas até aquela data, mais ou menos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eram assim exposições de uma obra acabada, uma pintura, um desenho uma pintura de uma árvore, tudo assim muito enquadradinho, muito certinho. E o nervo óptico era um movimento de pessoas, especialmente fotógrafos, que fizeram experimentos, desde audiovisuais, fotográficos, de pintura, que não tinham esse comportamento enquadrado, né? Que gerou muita controvérsia, mas ao mesmo tempo praticamente iniciou a Semana de Arte Moderna em Porto Alegre e começou com esse movimento nervo óptico. E eu estava ouvindo vocês falando, né? Uma apresentação de psicanálise há 10, 15 anos atrás era um texto formal, explicando a espacialidade, os conceitos implícitos, e hoje, claro, hoje também foi uma homenagem, uma apresentação do livro, mas assim era um jogo de termos, de expressões ou de frases, o impacto que isso gera na gente e a gente sendo estimulado a aguentar o impacto sensorial, visual, auditivo e ao mesmo tempo afetivo da conversa entre vocês também. É, quer dizer, tem uma coisa bonita na obra do Bion, né, que é nos permitir de que existe conhecimento psicanalítico em várias formas, que não seja só um texto acadêmico acabado, que é possível conhecer. E eu acho que a Marina está tentando, com a obra dela, incentivar isso também, e o Davi, na sua reação, acho que foi muito bacana, assim, né? Eu queria agradecer a vocês e já divulgar essa experiência do Nervoato, que daqui a pouco deve sair um material sobre isso, e documentários e tal, que talvez seja uma experiência bonita. Mas, assim, eu fiquei imaginando a conversa do cara hoje comigo e eu percebi, assim, a apresentação do Davi como um monte de fragmentos estimulantes, né, em cima, ao redor de uma ideia importante, que é da expansão, que é da intuição, da sensibilidade, né? Então, agradecer a vocês realmente por reforçar essa vertente do conhecimento também e pela generosidade que vocês têm também com a gente aqui. Bem-vindos, muito obrigado. Obrigada, Júlio, pelo comentário. Acho que essa é a ousadia dos textos que vêm sendo produzidos no grupo de pesquisa, né? Porque é um grupo acadêmico, né? São todos mestrados e doutorados na USP, né? O mestrado da Ana, que também foi publicado, né? Que também é um livro excelente, né? E que tem, eu acho que essa marca de uma escrita de que é uma verdade tornada mesmo, né? Essa expressão, né? É que é uma palavra, vamos dizer, que ela nunca alcança, mas a gente está em direção a, né? A gente busca, vamos dizer, uma palavra que revele, né? Uma experiência clínica, né? E um conceito que seja articulado essa experiência. Então, assim, o livro, o Davi apresentou aqui acho que a parte mais ontológica do livro, né? Porque o primeiro ato e o segundo ato são extremamente teóricos, né? Então, eu acho que você captou bem, né, Júlio, a ousadia, né, e que a mim me agrada muito, que já estava no meu doutorado, né, quando eu fiz na PUC, e que o Luiz Cláudio permitiu, né, essa ousadia, que também é um texto, né, que é muito acadêmico, teórico e também muito poético, né? Então, acho que e esse encontro que acho que o Davi pegou muito bem, captou muito bem, como que a gente precisa tornar os conceitos nossos conceitos, né? Tem uma apropriação mesmo dentro de uma ética acadêmica, então talvez essas inúmeras notas que eu uso, fazendo referências, bom, quem falou isso primeiro, de quem, né, quem comentou. Então, a ética dos conceitos, esse cuidado com os conceitos e com a articulação teórica,
né? E ao mesmo tempo, é claro que hoje, como você falou também, né, é uma festa, né? Hoje não é uma reunião científica, mas também é uma festa, né, Sim. celebrando aí alguns anos de trabalho, mas eu acho que todos os textos do grupo de pesquisa, né, eles têm essa marca, uma marca extremamente autoral, né? Então, acho que tem sido assim, muito gratificante, né? Não é à toa que tem vários colegas aqui do grupo de pesquisa, né? Que o grupo favoreça, né? Que cada um escreva um texto que, ao mesmo tempo, é um texto do grupo e é um texto autoral, né? É um texto de muitas mentes, né? E, ao mesmo tempo, um texto muito autoral. Eu fico muito contente de estar favorecendo, né, esse movimento na psicanálise. E é muito Bion, né, quando ele escreve que um texto tem que ser uma experiência, né? Um texto tem Hum. que ser uma experiência, né? Ele tem que ser algo que transforma o leitor, né? E o Ogden também, com os textos dele, né? Eu acho que a gente tem várias inspirações nessa direção, né? É um prazer estar podendo apresentar isso para vocês. E acho que vale acrescentar, né, Marina, que o teu estilo de orientação, né, ah, sustenta, claro, toda a ética acadêmica e a consistência, né, de elaboração, escrita dos conceitos, desenvolvimento dos textos, mas o convite se aproxima muito, Júlio, disso que você acabou de descrever. O convite é artístico. É assim, aceitamos textos inacabados, né, assim no grupo, assim, né, ou seja, textos, né, que possam estar abertos, inseguros, Nos com andaimes, né, Davi, como a nos Marina fala. andaimes, Pode isso vir aí, nos andaimes o isso texto. aí, isso aí, isso aí. A brainstorming de títulos, de capítulos e de títulos, enfim, né? Tem um exercício de criação importante mesmo, né? E de criação em grupo, né? Que eu acho que é algo que também, né? Assim, como que... E é muito interessante que, às vezes, algumas ideias vão surgindo em diferentes textos, de diferentes formas, né? Mas dá para ver um pensamento ali de grupo, né? E uma força desse pensamento de grupo, né? Acho que isso também é um exercício muito interessante, né? E eu acho que é um estilo, né, também de orientação, né? Eu acho que quando o Davi me conheceu, eu estava começando a orientar, né? E não dava para orientar diferente da pessoa que eu sou, né? Não tinha como, né? Como não dá para a gente ser analista diferente de quem a gente é, né? Então, né? Tinha que marcar, né, que é o meu jeito de ser, né? Não dá para ser diferente. Marina, mas o Davi trouxe, ele nomeou isso, né, quando ele fala que é sua metáfora pessoal, né, seu dialeto pessoal e que, por sorte nossa, é parcialmente transmissível, né, Davi? Foi assim que você escreveu. Então é isso, né? Então, para nossa sorte é transmissível, né? Mas é o seu dialeto pessoal mesmo, é sua metáfora. E são as palavras da Marina, vale dizer. É a Marina teorizando É, sobre a sim, sim, própria. intuitivamente ela está dizendo qual é o modelo da orientação dela. E a gente já nem mais sabe de quem que são as palavras. É isso Já mesmo. se confundiram, já se confundiram. O Vi quer falar. Oi, pessoal. Queria primeiro agradecer ao IWB, a Marina, Davi, pela oportunidade incrível desse evento aqui, sensacional. Eu queria fazer uma pergunta, mais assim, em relação a associações que me vieram também ao longo da apresentação, porque lendo também o capítulo sobre a pesca dos fragmentos intersubjetivos, vocês comentam um pouco sobre o Davi, né, de Michelangelo, e aí já me levou para a questão do Freud, né, da retomada do Leonardo da Vinci que ele faz em relação ao per via Deport e per via de Levari, né, tipo, em relação aos métodos terapêuticos, né, de fato, da diferença da psicanálise para as psicoterapias, mas assim, em outro âmbito eu fiquei pensando assim também, né, se daria para, com essa virada ontológica, a gente pensar e também essa coisa
artística, eu acho que surge nessa perspectiva sua, Marina, e bioniana e ogdeniana, assim, nessa ideia, assim, se daria pra gente pensar nisso também como uma via de Porre, nessa situação, assim, de inserir novas dimensões, e também me remeteu a algo que eu vi recentemente do Gabriel Tupinambá, que é um lacaniano, mas ele fala que o uso de modelos e esquemas visuais, assim, nos trabalhos, ele traz uma questão, assim, uma outra dimensão de poder, além de descrever a teoria, ampliar a teoria e demonstrar novos aspectos que talvez não tivessem sido contemplados na própria escrita, assim. Então abre espaço para uma teorização, assim, quase uma dialética hegeliana também. E eu queria, saber se você vê dessa mesma maneira com o uso das epígrafes, das artes, assim, se isso também impele a esse mesmo movimento na sua concepção, assim, porque eu senti isso pessoalmente vendo a apresentação. Enfim, é isso. É legal, Vi. Eu acho que a gente tem, né, vamos dizer, ido na direção, como até eu coloquei, acho que são o vértice epistemológico e ontológico, eles nunca estão separados, eles estão sempre juntos, né? Mas eu acho que tem essa, que eu acho que é o que o Davi trouxe da leitura do livro, né? Que o livro caminha para um vértice ontológico, né? E eu acho que nesse vértice ontológico, a questão da criação, né, e que seja uma criação artística ou a poesia como um tipo de sonho da palavra, né? A poesia é um sonho da palavra, né? Ela vai, vamos dizer, aparecendo para a gente fazer algum tipo de aproximação com a experiência clínica, né? Então, assim, eu acho que é um movimento constante da gente tentar construir, né, conceitos. O Ogden vai falar que conceitos são metáforas, né? Uma forma muito interessante de entender os conceitos, e que são metáforas que estão em constante expansão, né? A gente está construindo cada vez mais novas metáforas para se aproximar de algo que é inesgotável, né? Que é o fenômeno clínico. Ele é inesgotável, ele é enigmático, ele sempre vai estar nos provocando, né, vamos dizer, a uma construção, né, onírica das palavras, vamos dizer, nova, única, né? O que é a pesquisa do Davi, o espaço mental, né? Se cria um espaço mental aonde tem uma narrativa ali única, né? Eu acho que é isso que você também denominou de uma virada ontológica. Não sei se é uma virada, mas é uma direção ontológica, né? Aonde o vértice epistemológico ele está sempre junto, né? Mas a gente está olhando para essa direção, né? E a psicanálise sempre teve, né, próxima à literatura, né, e à arte, né? Notou que você citou aí Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? Que o Freud, né, os textos maravilhosos e que a gente usa, né, na pesca do fragmento intersubjetivo, inclusive essa parte, né, o Janderson trouxe para o texto da observação do Freud no Michelangelo, né? Ele ia e observava, e aquilo é um método de pesquisa, né? É o método e o efeito e a questão da vida, do que ele estava vivendo naquele momento com os discípulos dele também, né? Essa interação, né? Do criador com a sua própria obra, né? Acho que é uma coisa extremamente psicanalítica, né? Realmente é uma pesquisa, né? Usando o método psicanalítico, né? Eu acho que não tem como, e eu acho que é muito importante isso estar na universidade, porque isso da psicanálise está saindo das universidades no mundo, né? Principalmente uma psicanálise com os autores que a gente estuda, né? Talvez uma psicanálise com autores mais lacanianos, eles estão mais presentes na universidade, mas com autores como Melanie Klein, Bion, Ogden, né? Então, vamos dizer, estão ficando presentes mas a partir realmente do núcleo de pesquisa da PUC e da USP, né, que é o LIPSIC, que vai ter essas pesquisas que estão aí sendo publicadas, saindo em livro, né, tem muitos livros bons, né, nessa direção. Não sei se eu respondi, mas, né, acho que não é para responder, né?
A resposta é a morte da pergunta, né? Para a gente pensar mais, né? Cada vez mais ampliar. Marta, oi. Boa noite, que prazer ouvir vocês falar, apresentarem esse livro. Eu já tinha fiz uma leitura assim, e fui direto lá naquele último capítulo sobre a Francesca e o Bill, que eu achei maravilhoso. Achei assim, realmente algo inédito, né, para a gente entrar em contato assim com o que que foi também esse encontro, né, que produziu tantas coisas e ela levou adiante depois, né, a obra do Bill. Mas eu achei muito interessante a apresentação de vocês. Agora eu vou voltar para o livro e ler ele agora de uma outra maneira, provavelmente, porque eu acho que a apresentação foi muito rica. O trabalho de vocês, assim, é maravilhoso. Nossa, que legal, assim, esse grupo produzindo, né? E eu queria só agradecer, assim, que achei muito bonito e me chamou a atenção muitas coisas. Eu pensei muitas coisas enquanto, né, ia acompanhando a apresentação. E que interessante esse foco que vocês deram para a epígrafe. Eu achei assim tão interessante porque a epígrafe realmente ela é uma anunciação, né? Mas ao mesmo tempo já é ali algo que talvez esteja, né, nesses textos que vocês apresentaram, que essa possibilidade de a gente comunicar algo que não seja tão racional, né? Essa busca assim de ir o desenho, né? Ir indo até o desenho, essas transformações assim que vocês trouxeram, eu achei assim muito rico e acho que é o nosso trabalho, né? O desafio de conseguir comunicar algo, juntar as palavras de um jeito que possa surgir, realizar, né? Realizar uma outra ideia. Então, eu achei assim muitas coisas, muito lindo o trabalho assim. Agora eu vou me dedicar a ler os outros capítulos. Muito obrigada. Obrigada a você, Marta, pela leitura, né? Pelo comentário, pela presença aqui. É bonito, né, Marta? A epígrafe, ela contém, né, de forma imprecisa e aberta um futuro, né, que há de se expandir, assim, né, logo adiante no texto, assim, é muito bonito, né, assim, E, né, assim, né, assim, a potência espacial, assim, né, e poética da epígrafe, né, enfim. e tem textos que começam com epígrafe, né? Tem textos que às vezes se acha epígrafe depois, né? E tem textos que começam com a epígrafe, né? Essas epígrafe da função psicanalítica apareceu, começou o texto pela epígrafe, né? A epígrafe é o sonho do texto, né? É o sonho do texto, né? Ela tem uma condensação que é onírica, né? E aí o texto, né, segue, né? É uma preconcepção, né, Marina? Sim, a gente pode pensar. Sim, é isso, Gabriela, uma preconcepção, a epígrafe como uma preconcepção do texto. Sim. E de nós, né? Com seu desenho, né? Hum. E de nós mesmos, né? Fiquei pensando, né? Qual foi a epígrafe de cada um de nós, né? Sendo gerados, né? E desculpa, eu não sei levantar a mãozinha, eu não sei o que é, eu vou ser mal educada, eu tive que abrir aqui. Ai, é muito bonito, queria agradecer, né? Muito emocionante. E eu fiquei pensando, né, um pouco do que o Vi falou também, né? A coisa da imagem, da geometria, da palavra, né? E pensar também nisso como um espectro, né? Acho que a imagem é a palavra, né? Fiquei pensando em espaço e tempo. Uma não pode existir sem a outra, né? Uma imagem que não evoque palavra, uma palavra que não evoque imagem, alguma coisa paralisa e adoece, né? Fiquei pensando, minha filha está se alfabetizando, né? Então ela desenha a letra, ela faz carinha, aí vem. Então é uma, né? É uma, enfim, né? Não tem como se falar em espacialidade sem uma noção de tempo, né? É a complexidade lá, né? Que o Arnaldo
vai tentando ali ensinar para todos nós, né? E na questão da, eu achei muito bonito também essa questão que o Davi coloca a partir do livro da Marina, né, da gente poder se tornar, né, se apropriar da psicanálise ao nosso modo, e que é um processo que não termina nunca, né? E de algum modo ver como a gente faz isso com cada paciente, né? A partir, estou lembrando lá do Chuvanalma, né? Da dança, né? De como a gente vai criando uma linguagem, um dialeto com cada paciente, né? Mantendo uma certa invariância ali de quem somos, mas a gente às vezes até repara, nossa, parece que tem dia que eu me visto diferente para encontrar, né, aquele paciente, né? Quando eu vejo, tem uns que eu vou mais informal, uns mais formal, né? É uma coisa muito interessante, né? Esse encontro que permite que a gente crie, né? Uma palavra para ser dita a dois, né? A gente vai vestindo as palavras também, né? Com cada paciente, a gente veste palavras diferentes, né? Gabi, pensando no que você falou, e eu fiquei com vontade de comentar também quando né, o Vi fez o comentário. eh, a empreitada freudiana repetida de ir a Roma, ver a topografia romana, visitar o Moisés de Michelangelo, né, e até encontrar nele a hesitação, né, é um movimento que vem, né, da ideia do Charcot, de que você deve olhar para o mesmo fenômeno até que algo novo apareça. E é evidentemente uma ideia que não pressupõe diferenciação entre eu e outro, né? É uma ideia que propõe mistura, né? Assim, né? Que propõe diferenciação. É, então, assim, a gente não escolhe se a gente usa pincel ou cinzel, se a gente, né? Se a gente pinta ou esculpe. A gente vai fazendo as duas coisas per via di porre e di levare tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, né? Quando o Vi fala, né? Ah, mas precisa do Lacan, né? Que o Lacan também adora, né? Aquele grafo do desejo, o esquema, né? Gente, eu não consigo entender aquele pente na interpretação dos sonhos do Freud. Eu falo, por que que ele não escreveu mais? Por que que desenhou esse negocinho aqui? Porque não é o meu dialeto, né? Mas enfim, né? Ele como um grande mestre, ele vai escrevendo, né? Para todo mundo encontrá-lo, né? Todas as estradas levam a Roma, não é? Todos os caminhos, algum a gente acha, né? Para encontrar e entender o tal dos sonhos, né? Mas aquilo eu acho chato. Eu falo, ai, por que ele não escreveu um pouco mais? Por que ele fez esse negocinho? Aí vai para lá e volta para cá, né? Mas aquele, né? O id, o ego, o superego. Eu falo, mas gente, é um saco com tudo ali dentro, não dá para, né? Mas enfim, né? A gente vai encontrando os nossos caminhos, né? É muito interessante isso. A teoria vai compondo o mito de referência do analista, né? E cada um vai seguindo, né, por um caminho, né? Com seus autores, seus textos, né? Suas apropriações conceituais, né? Suas criações com cada paciente, né? Tem alguns comentários aqui que eu queria ler. A Bernadette diz: emocionante, Davi, obrigada. Depois a Gabriela diz: uma homenagem linda. Aí a Bernadette diz: Marina, como sempre, clara, precisa e poética. Aí o Vi faz um comentário dizendo: a coisa em si, né? Agradeço muito. Aí o Péricles diz assim: Marina e Davi, parabéns pela beleza da apresentação e pela profundidade dos pensamentos e imagens. Preciso sair um pouco antes, mas deixo a vocês um grande abraço. Peco. Aí a Gabriela também fala da epígrafe como pré-concepção. Depois a Cristiane comenta agradecendo a Marina e o Davi. A sintonia de vocês é bonita e contagiante, parabéns. E o Júlio também escreve dizendo muito obrigado, Marina e Davi, e a todos por estarem nesse momento festivo e ao mesmo tempo de aprendizado. Aí o Vi se dá conta que acabou de perceber que confundiu as esculturas na hora de falar, enfim.
Então, acho que foi um momento de fato festivo, poético, descontraído. Eu fico feliz em nome do Instituto Bion, assim, de poder receber esse grupo de pesquisa também, que é tão estudioso. E agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada, foi ótimo, muito Em bom. outubro, a gente tem outro evento, outro seminário temático, né, Marina? Isso, sobre o Chuva na Alma, né? Que eu acho que é dia 2 de outubro, né? Que é uma quinta-feira também. Não É, é dia 2? depois a gente vê lá. É, depois a gente confirma, Pois mas enfim, tá, eu acho que é tá. dia 2, mas eu posso estar equivocada. E aí E tem aí o a livro gente. do Arnaldo, né? No final de setembro também, né? Isso, dia 25 a gente tem o Arnaldo com o Júlio, com a Magda, Ok, para falar sobre o livro do Arnaldo, que é a linguagem de alcance psicanalítico. tá bom, tá bom. Obrigada, Então, viu? uma boa noite. Obrigada, Marina, Davi, muito bom. Obrigada, Boa Magda. noite a todos. Juntamos Obrigada. as casas, né? Muito bom. Juntamos as casas, isso Tchau, boa aí. noite. Tchau, gente. Boa Ah, noite. boa Até noite. Obrigada, mais. Tchau. Davi, Marina.